E aí, Zé, hoje a gente vai falar de Congresso Nacional. E todo mundo sabe que nossos deputados são horríveis, que o Congresso é um lixo, que pouco tá se importando com os brasileiros. E convenhamos que, na verdade, isso nunca foi uma novidade. Só que parece que, nos últimos tempos, eles têm feito questão de esfregar isso na nossa cara. Sim, queremos ser blindados mesmo. Para quem não lembra, o deputado bolsonarista foi criticado por várias entidades judaicas após ele exaltar o fato de seu avô ter lutado na Ucrânia contra o exército soviético. O problema é que os ucranianos que lutaram contra os soviéticos faziam parte de uma divisão da SS, a polícia do ditador nazista Adolf Hitler. É o Congresso cortando tudo do povo enquanto aumenta o próprio salário e o número de deputados crescendo também. É PEC da blindagem para proteger os colegas criminosos e até corruptos e até mesmo bancadas de bets. E quanto mais os deputados esfregam na nossa cara o quão péssimo eles são, mais cresce o discurso de que o brasileiro não sabe votar ou o seu tio dizendo que na próxima eleição tem que votar direito para as coisas serem resolvidas. Mas a verdade é que, embora muitos digam que esse é o pior congresso da história, na prática, o Congresso Nacional sempre foi daí para pior. Por exemplo, em 1963, o senador Arnon de Mello, pai do Fernando Collor, chegou a matar outro senador dentro do Congresso e nunca foi preso ou perdeu o mandato. Em 1999, o deputado Hildebrando Pascoal, ou deputado da motosserra, teve suas investigações travadas pelo Congresso, mesmo ele sendo acusado de envolvimento em pelo menos 19 homicídios, além de crimes de tortura, tráfico de drogas e formação de quadrilha. Vocês devem se lembrar também de um grande episódio clássico em 2017, quando o senador Aécio Neves foi gravado em delação da JBS pedindo 2 milhões. Nas conversas, Aécio chegou a dizer que o dinheiro deveria ser entregue a seu primo Fred, que poderia ser morto antes de fazer uma delação. Aécio Neves disse para Joesley, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred, com um cara seu. Ele nunca foi punido e hoje é deputado federal. É isso, dinheiro na cueca, confissão de corrupção e tráfico de drogas. O Congresso é um circo de horrores há muito tempo. E não existe vontade política capaz de mudar isso, na verdade. Muito pelo contrário. E aí a gente pergunta, cadê a esquerda? Onde estão as forças populares para fazer frente a esse Congresso? A esquerda é ruim de comunicação ou o povo que é burro e não sabe votar? Nenhuma das duas respostas está certa. No vídeo de hoje nós vamos entender por que o Congresso Nacional é da forma que é e o porquê que é impossível a esquerda se tornar maioria dentro desse espaço. Mas antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal, curtir, comentar. Tudo isso é muito importante, gente, para fazer esse conteúdo aqui chegar mais longe, para melhorar o meu trabalho também, para ajudar a remunerar as pessoas que estão ajudando aqui com o canal, como por exemplo o nosso editor. Também eu quero pedir para vocês apoiarem o canal pelo Apoia-se. É isso que financia e que faz as coisas continuarem acontecendo, como os livros que eu compro para fazer a pesquisa, a melhora no áudio, a iluminação e tudo isso que vocês têm feito para ajudar a mim e a equipe. Apoiando, você também pode sugerir temas novos e entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição. O primeiro passo é entender como alguém se torna deputado no Brasil. Para ser eleito parlamentar, o político precisa de pelo menos 3 coisas: visibilidade, nome e dinheiro. Campanhas eleitorais começam anos antes da real campanha. E é por isso que você vê figuras políticas comprando espaços em programa de auditório, fazendo ponta como especialista ou aparecendo em programas de finanças. Rogério, você está demitido. Este programa sirva de lição a você, que este país só vai mudar quando tiver ética. Eles pagam para isso ou acionam sua rede de contatos formado por seus amigos também ricos que logo cedem um espacinho para eles. Agora está sendo a festa do João Dória, em homenagem ao João Dória, que é seu grande amigo. Isso quando esses nomes já não têm programas de televisão, rádio ou jornais. E aí que vocês me perguntam, mas e as redes sociais? Elas não são uma forma eficiente de se desvencilhar do sistema clássico eleitoral? A realidade é que não. Vejamos dados públicos da Metas, divulgadas pelo Intercept Brasil, mostrando que Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do país, investiu R$750 mil em divulgação no Instagram. É quase 1 milhão para divulgar rios. A lógica segue a mesma.
Quem tem dinheiro paga e tem mais visibilidade, enquanto os pequenos candidatos com boa vontade às vezes nem chegam no eleitorado. A não neutralidade das redes também fica bem clara quando a gente olha para maio desse ano, quando o Google e a Meta anunciaram uma parceria com o partido PL. Os donos de Big Techs têm seus interesses políticos e econômicos da classe social que eles fazem parte. A divulgação nas redes dos maiores nomes do Congresso são esquemas gigantescos e caríssimos, campanhas muito bem financiadas que conseguem arcar com uma estrutura desse tamanho. Dados de 2022 mostram que o custo médio para se eleger como deputado federal no Brasil é mais de R$1 milhão. Existe uma rede muito bem montada para perpetuar o poder na mão das mesmas dinastias políticas. Em 2014, dados da Transparência Brasil apontaram que 85% dos deputados mais jovens eleitos eram membros de dinastias políticas. Os próprios deputados apresentam seus sucessores por meio de emendas parlamentares, teias de contatos e transferência de base. Inclusive, vocês se lembram do orçamento secreto? Pois é, os 6 bilhões foi revertidos em emendas que fizeram que pelo menos 140 deputados fossem reeleitos pelo bloco de direita na Câmara. Mas o uso da máquina pública não é exatamente uma novidade. Na verdade, é uma norma. Parlamentares distribuem empregos nos municípios, estados e União para esses eleitores se tornarem dependentes das figuras, mesmo que não concordem com suas propostas políticas. Muita gente vota em certo candidato não por acreditar ou por ser burra, mas simplesmente porque perderão o emprego se o candidato X perder as eleições. Para muitos, votar é questão de sobrevivência. Esse uso da máquina estatal para fazer e cobrar favores mantém muitos políticos no poder por décadas. Muitas vezes, esses candidatos são parentes de lideranças partidárias de grandes legendas, que controlam milhões em recursos de fundo partidário e eleitoral, ditando a distribuição dessas verbas para suas campanhas. Assim, campanhas populares tendem a receber menos dinheiro do fundo partidário. Mas a pá de terra veio em 2018, quando começou a valer a cláusula de barreira. Com a cláusula de barreira, partidos sem representação no Congresso perderam os poucos segundos de tempo que tinham no horário eleitoral. Eles também perderam acesso ao fundo partidário, participação nos debates entre candidatos e ficaram apenas com os restos do fundo eleitoral. Partidos como Unidade Popular, PCB e PSTU não receberam um centavo sequer de fundo partidário e juntos receberam apenas 0,21% do fundo eleitoral. Só para comparação, o União Brasil sozinho recebeu uma fatia de 10,81%. Apenas conseguem se manter em evidência nesse cenário os partidos de esquerda que têm história mais longa e que conseguiram aproveitar a legislação anterior para se desenvolver, como o Partido dos Trabalhadores, o PSOL e o PCdoB. E sei que vai vir um bando de Zé comentar que partidos de direita como o Novo não recebeu fundo partidário e que cresceram mesmo com a cláusula de barreira. Acontece que isso é falso. O Novo é o partido que mais recebeu doações milionárias no país. Uma delas foi doado pelo Salim Matar, o dono da Localiza, que pagou quase 30% das despesas da campanha do governo do Romeu Zema. Em troca, a Localiza deixou de pagar 460 milhões aos cofres públicos mineiros. Não é por acaso que partidos novos de direita, mesmo sem ter o número mínimo de deputados, já são chamados para a grande mídia. A cláusula de barreira estipula que os candidatos que sejam de partidos que tenham no mínimo 5 deputados tenham sua presença obrigatória em debates. E a presença dos partidos que não têm esse número é opcional, ou seja, fica a critério